Oi, pessoal, estamos aqui de novo e agora vamos continuar nessa segunda etapa, que é os segredos de um roteiro. Né? Então, vamos aprender a fazer, a ter uma ideia, a premissa, o storyline, ou mesmo como chamam de logline. E agora nós vamos para os segredos de um bom roteiro. O que quer dizer? Então, a gente vai começar a aprender o desenvolvimento de uma sinopse. Né? Uma sinopse para uma TV, você vai entregar um projeto, tem no mínimo de 60 a 80 páginas. Por que tudo isso? Porque você tem que mostrar, né, tanto para o produtor, para a casa, para a emissora, que você tem material que vai conseguir entreter o público durante 5, 6 meses. Não é? Porque uma novela tem, hoje em dia pode ser a novela mais curta, antigamente era 160 capítulos, 140, 180 capítulos, eu já fiz novelas assim. E hoje, né, é um pouco mais curta, mas é 140 capítulos, sabendo que cada uma tem 30, 33 lautas. Então tem muitas tramas, né, não pode cair naquele processo de barriga, né, você tem de ter vários pontos de virada, vários obstáculos. O arco dramático da sua história tem que ter bem coisa, bem forte, né? Que prenda a atenção do público. É isso. Então vamos passo a passo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura dramática de um roteiro, né? Então, o que é a estrutura dramática? Na verdade, para ficar fácil de vocês entenderem, é a espinha dorsal. Então, as pessoas às vezes perguntam, você já fez adaptações de novela? Né? Já. E eu digo para vocês, através da minha vivência, que é muito mais difícil você adaptar uma novela antiga ou qualquer outro texto, mesmo para filmes, do que você criar uma nova. Por que isso, gente? Porque todo mundo pensa, já está pronta. Não, não está pronta. Primeiro passaram-se anos, né? E cada personagem, cada autor vai colocar a sua vivência na sua trama. Então, o que você usa, o que você faz para uma adaptação? Vamos dizer, eu fiz a adaptação de Mulheres de Areia, a adaptação da Viagem, né? E outras que eu fiz, Amor Como Se Paga, juntamos duas novelas numa só. Dá muito mais trabalho, porque você tem que ler toda a história antiga, não é? Você lê a sinopse, você lê toda a argumentação, você lê os capítulos, deixa de lado. Tudo isso você lê antes a história antiga. Para o quê? Para você descobrir qual é a espinha dorsal dessa história. Com começo, meio e fim. Porque todo mais, se você não tiver essa estrutura firme na tua mente, quando você fizer a sua adaptação, ela vai desmoronar. Por quê? Porque ninguém, nenhum ser humano, se tirar a coluna vertebral, o que ela acontece? Cai. Aí não vai ter história. Então a pessoa descobre qual é o eixo principal, não é? Coluna vertebral, e tudo mais em volta, ele vai ter mais personagens, você tem de criar novos núcleos, mesmo os seus personagens de uma novela para outra vai mudar, por quê? Porque o ator é outro, o diretor é outro, e o autor que está escrevendo é outro. Então são 3 vivências, né? E você vai dar vida a um personagem, a todos os outros personagens. A Ivani brincava muito dizendo assim, eu escuto quando você a nova viagem e eu sei que é você, Solange, que está escrevendo os diálogos. Por quê? Porque em cada personagem, em cada ator, a gente coloca um pouquinho de nós. Né? Temos a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ver o mundo, nossa vivência pessoal. Então, isso é muito importante para os atores. Então, vários filmes que deram grande sucesso de bilheteria, quando faz adaptação, é um fiasco. Não é? Então, por quê? Por isso.
E tudo mais você tem. E você ainda vai lidar com pessoas, com telespectadores que assistiram a novela antiga, que amaram alguns personagens e vão ter dificuldade de se encantar com o novo. O novo ator que vai representar. De aceitar o novo. De aceitar o novo. Então, tudo isso você tem que driblar para que a sua história vá ao ar, prenda atenção e você consiga encantar o telespectador, tanto o antigo que assistiu, quanto o novo. Para isso você tem de trazer muitos dados novos, muitas e com coerência de cada personagem. O que faz um personagem o público se identificar com aquele personagem? Então temos vários personagens clássicos, né? O Bergeron, o Que Rei Sou Eu, que eu trabalhei, o Tonho da Lua, de Mulheres de Areia, né? O Alexandre, que fez o Alexandre que fez a Viagem, e tantos outros. O que diferencia esses personagens? É que, apesar de ser uma ficção, né, ele traz ele está dentro de uma realidade e consegue conquistar o público. E tem empatia com o público, que o público pode ter na família ou ele mesmo. Os arquétipos. Os arquétipos. São os arquétipos. Isso, fala um pouquinho sobre os arquétipos. Dalma, ela que joga tarô muito bem, ela sabe tá fazendo muito propaganda sobre os tarôs. Gente, as cartas do baralho. Quem conhece um pouco de tarô, por exemplo, sabe que os arcanos maiores são 22 cartas. E na verdade, a jornada do herói também. Então você tem a primeira carta, por exemplo, é o louco. O louco é aquela pessoa que tem toda uma energia de iniciar alguma coisa, mas está completamente perdido na vida, não sabe para que lado vai e vai levando, vai empurrando e um dia chega em algum lugar. Esse é o louco do tarô. E assim, na construção da personagem, você coloca características que são das pessoas e que estão já no éter, que estão no subconsciente das pessoas. Então você vai colocando as características. Você tem o louco, você tem o vilão, que ele se assemelha ao diabo, por exemplo, do tarô, que é aquele que ilude, é aquele que ludibria, é aquele que bloqueia, ele dá a sensação de que ele bloqueia e de que ele prende. É só uma sensação. Então, são as características que você vai colocando nas suas personagens. E é muito engraçado, porque elas vão, aos poucos, gente, tomando vida. E é tão incrível, porque às vezes você vai colocar uma frase, está escrevendo um diálogo, vai colocar uma frase em determinada personagem. E ela não aceita aquela sua frase, não é? A gente brinca, vamos dizer, ele não falaria assim, né? Porque cada personagem tem uma fala própria. Então você tem que ter, eu brinco com os alunos que eles precisam estudar muito e ter assim os diálogos mais ricos. Então ter um vocabulário mais rico. Uma frase, eu não repetir 2 palavras, 3 ao mesmo tempo. Isso eu acredito que a internet, eu amo a internet, nossa, ela trouxe para mim de coisas boas, que ampliou o mundo, a visão do mundo. Por exemplo, vocês não podem imaginar quando eu fazia novelas, há muito tempo atrás, as primeiras novelas que eu fiz, comecei com o Breg Chic, Tititi, a gente escrevia, eu pegava o metrô, ia para a biblioteca para saber o que fazia um bobo da corte. Porque eu falei, o Estênio Garcia é um grande ator. Eu falei, mas ele está pequeno nesse papel, vamos aumentar, né?
só ele ser o espadachim tá muito pouco ser um mosqueteiro. Aí eu falei, pro Cassiano, vamos fazer ele bobo da corte? Falou, ótimo, vamos. E aí, o que faz um bobo da corte? Agora você que se vira, você inventou o bobo da corte, né? Vai procurar. E eu pegava o metrô, às vezes eu ia dormindo dentro do metrô, por dia cansado, que você trabalha 10, 12 horas. Você chegava lá para tirar aqueles microfilmes, para passar, para passar. E sabe como a gente mandava os capítulos, que hoje a gente manda para o mundo inteiro, uma rapidez de 2 minutos? Eu tinha de pegar os 6 capítulos, colocar num malote e até o aeroporto e entregar para um piloto que levaria para a Globo os capítulos para poder produzir. Então, se passasse daquela hora, nossa, não podia de maneira nenhuma, porque o avião estava esperando e tudo é dinheiro. E a produção também, não teria capítulo, não tem produção, e a produção ficava parada. O prejuízo imenso. Então, tudo isso, a internet, né, a tecnologia trouxe, foi assim. Vocês jovens não sabem nem o que é um fax. Aí depois melhorou um pouco, veio fax. Então, o que você tinha de fazer? Você tinha de pegar folha por folha, pôr no fax, e aí chegava ao lugar o fax. Isso quando não parava no meio, a ligação era uma coisa horrorosa. Então, quando veio o computador, para nós foi assim, foi assim, foi uma tecnologia que veio, né? Foi difícil para a gente aprender. O Cassiano, a primeira vez, estava com tanta raiva, eu vou jogar pela janela. Eu falei, não, eu vou aprender. Ele falou, então toma, leva. Ele tinha ganho da Globo, eu ganhei o computador, meu primeiro computador foi assim. E aí, fomos aprendendo, né? E pesquisando. Então, a tecnologia veio mesmo para ajudar. Para auxiliar a pesquisar. Hoje você entra no Google lá e você, né? Tem toda a facilidade de você aprender, fazer cursos online, não é? Então eu falo para vocês jovens, estudem, não queira fazer aquela coisa rápida, tenha um vocabulário maior, sabe? Hoje em dia até com as gírias, né? Se você quer ser um escritor, não pode estar, porque se você colocar 1, 2 personagens que falam gírias, é muito, 2, 3 jovens ali. E os outros? Mas você não pode pôr Por isso que o perfil de personagem é muito importante. É muito importante. Você não pode pôr um advogado falando gíria. Em determinadas situações, de repente, em outras você pode. Mas tem que ter o cuidado com a palavra. E uma coisa muito importante também na história são os pontos de virada. Sim. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o arco dramático, que é muito forte, que é a estrutura dramática, né? Então vem o arco dramático dessa história. Então cada personagem tem o seu arco dramático. O que é um arco dramático? Então a história começa, vamos dizer, ele está ótimo, né? Então ele está muito bem, acontece um determinado fato na vida dele, ou um terremoto, uma tempestade, ou ele joga na bolsa de valores, ele perde tudo. Como ele vai fazer passo a passo para se erguer de novo? Ou o contrário, ele está numa situação dificílima, perdeu tudo, não sabe o que vai comer amanhã, ele vai, joga na loteria e ganha. Ou ele consegue uma bolsa de estudos. Algo acontece para mudar o rumo da história. Então, um fator muito importante acontece. Então, e vai ter isso numa história, numa novela principalmente, fica 6 meses no ar, o arco dramático é bem maior. Bem mais longo. A subida, vai, volta. A gente brinca que é a gangorra da vida, não é? Isso. É a roda da vida. Então, uma hora ele está em cima, outra hora ele está embaixo, outra hora está no meio, ele está lutando para subir, outra hora ele está descendo. Né? Tudo isso para que a vida é assim. Nem todo mundo fica aqui em cima a vida inteira ou embaixo. É a luta pela vida, pela sobrevivência, pelo amor. É aquela gama de emoções que cada personagem vai viver. Então, cada personagem, não só os principais, tem que ter
o seu arco dramático. E ele sempre termina diferente de como ele começa. Isso é a evolução do personagem. Ou ele melhora nessa evolução, ou ele parte para uma loucura e ele então cai. Né? Ou ele então ele tem a ascensão, a vitória, ou ele tem a derrota. Ou ele fica no meio termo infeliz, né? Sozinho numa casa, ele conseguiu o dinheiro e não conseguiu o amor. Então, cada um tem a sua jornada. E uma coisa que é importante é assim, é a questão da coerência, não é? Então, a personagem começa de uma forma, ela tem determinadas características. Então, aquele que é o vilão, ele não pode, no fim, se tornar uma pessoa de luz, completamente. Porque é incoerente isso. Ninguém, num espaço de tempo curto, muda da água para o vinho, não é? Isso, ele tem uma essência. A essência dele, por mais que ele se bolina, que ele trabalhe a sua pedra bruta, não é? Ele tem aquilo intrínseco dentro dele. Então, vamos dizer, numa novela tem dois vilões, uma mulher e um homem. Geralmente, um pode até crescer mais um pouco. Se ele tiver uma noção de família, se ele ficar rico, ele vai tentar ajudar o pai, comprar uma casa para a mãe, os irmãos, porque ele tem sentido de família. Um personagem que não tem sentido nenhum de família, tem o horror da família, ele não pode, no final, porque ele ganhou na loteria ou porque ele ficou rico, ele vai lá, ou porque ele roubou, sei lá, ele fala, não, agora eu vou dar para a minha tiazinha lá que ele odiava. Então tudo tem coerência. Logicamente, se ele gostava de cachorros, ele pode sim, mesmo apesar de ser um vilão, ele pode fazer um lugar para cachorros abandonados, uma coisa que remete à vida dele, não é? Então ele tem que ser coerente com as verdades dele, todo personagem. Porque senão não passa a veracidade e o público não compra aquele personagem. É isso mesmo. Então é a protagonista que é boazinha demais, é uma tonta, ou é o vilão que é vilão demais, que não existe, aquele vilão tão ruim, ele não tem um momento de coisa boa. Não existe. Na verdade, você é produto do meio. Se você foi o vilão, você teve várias coisas aqui por trás. Eu brinco sempre que a gente é a continuação de uma grande história. Né? Não é aqui só o hoje, tem o ontem, né? Tem o futuro, mas tem o ontem, tem o passado. Então, você é o reflexo, né? Você é a resposta do que você é, de toda essa gama de emoções que você vivenciou na sua vida. E aí você tem, além do arco dramático de cada personagem, você tem o arco dramático da história. Isso. Que os dois caminham em paralelo. Isso mesmo. Não é? O arco dramático, começo, meio, fim da sua história, da sua trama, né? E de cada personagem. Isso aí. E na história, toda história tem que ter um fio condutor. Não é? Quem é o fio condutor? Aquela que tece, aquela que vai unir todos os núcleos. Então, através desse personagem que é o fio condutor, ela une o núcleo principal com o núcleo, vamos dizer, um núcleo mais leve, mais cômico, ela une um núcleo mais distante, que é do vilão, né? Ela vai unindo todos os núcleos para que vai tecendo o grande tapete, a grande tapeçaria, que é uma história. Às vezes o fio condutor é um protagonista, mas não necessariamente. Então você tem um fio condutor que pode ser até, sei lá, várias que tem agora, várias séries no hospital, né? Então, quem é o fio condutor? O hospital, porque ali no hospital é que é um ponto de todos os protagonistas, de todos os personagens que vão se encontrar. Então, o hospital é o fio condutor da trama. Agora,
No próximo bloco, a gente vai falar sobre cenas, não é isso? Não, a gente vai ter, antes de terminar esse bloco, nós vamos falar sobre pontos de virada, que é isso. São fatos importantes que acontecem e remetem ele, mudam o eixo da história. Então, um fato importante aconteceu, né, que remete o nosso protagonista, a história dele muda, ele vai por um outro caminho. Gente, os pontos de virada, só um minuto, os pontos de virada são importantes por quê? Porque vão dar um novo rumo à história e criam a expectativa para o público, Isso. não é? O público, suspense. O suspense. O público às vezes diz assim, não é possível que isso vai acontecer agora. Eles torcem pelo personagem, Isso. ou o contrário, não é? Outro fator importante, né, que é para fechar essa fase, é o paradigma, né? É o que dá coerência a toda a história, que eu acabei de falar. E o catalisador, que ele reequilibra a vida. Então, é assim, a apresentação do personagem, quem ele é, a confrontação, os obstáculos que ele vai, todos os pontos de virada, e no final a resolução dos problemas. Para o bem ou para o mal. Okay? Então isso é a nossa vida. Isso. A gente nasce, né? Isso. Passa por vários obstáculos, né? Vai vencendo, vai perdendo, vai ganhando, vai perdendo, vai ganhando e vai vivendo e a vida segue. Né? Isso aí. Então, é isso. Gente, muito obrigada. Essa é a segunda parte da nossa palestra sobre construção de um roteiro e a gente vai iniciar daqui a pouco a terceira parte. Queríamos agradecer a todos esses jovens lindos do Fest Jovem que têm 1000 sonhos de ser um dia um roteirista. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês e qualquer pergunta, estamos aqui à disposição. Um grande abraço. Até daqui a pouco.